Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos nesta noite. Nós estamos de volta mais uma vez, juntos com vocês todos, vocês nas suas casas e nós na nossa, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Queremos abraçar todos com a gloriosa paz do Senhor, que você seja nesta noite abençoado por Deus e assim deleite-se na presença do Senhor. Vamos orar, começando nosso culto de ensino da palavra do Senhor. E você é nosso convidado para nesta noite aprender mais com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te damos graça nesta hora pela alegria que temos de estar na tua presença te adorando, Senhor. Abençoa a tua igreja que está nas suas casas, Senhor, neste momento juntos, reunidos como família, para, ó Deus, te adorar na beleza da tua santidade. Dá-nos o culto abençoado, toca no nosso coração nesta noite pela tua palavra. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, nós queremos mais uma vez, nesse início de culto, convidar a nossa mídia da igreja para mais uma vez estar conosco, adorando ao Senhor, trazendo dois belíssimos louvores, que você possa, nesses louvores, preparar o seu coração, para logo em seguida nós estarmos juntos, ministrando a preciosa palavra de Deus. Nesses dias difíceis, vamos falar sobre algo muito importante nesta noite, que precisamos para poder alcançar a bênção de Deus. É exatamente falar sobre a impaciência, né? Normalmente a gente fala sobre a paciência, né, irmãos? A gente fala normalmente sobre a paciência. Hoje eu vou falar exatamente os males da impaciência, pois estamos vivendo dias difíceis, e nesses dias difíceis, muitas pessoas estão impacientes, por vários motivos, por várias circunstâncias. Então, queridos, vamos refletir nessa noite o que a palavra de Deus recomenda. Para nosso deleite espiritual, nós não podemos e não devemos estar impaciente. Isso pode impedir, pode atrapalhar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Adoremos, pois, ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Parece que estou vendo Pedro voltando de uma pescaria frustrada, e por muitas vezes voltamos assim das lutas, com o coração dilacerado, a fé abalada, e não encontramos saída. Mas no momento em que nós escutamos a voz do Mestre, tudo começa a mudar. E quando Deus chega, o cenário muda, tudo muda. E o que eu venho te dizer hoje é: tente outra vez. Tente outra vez. Depois de ter passado a noite inteira em alto mar e ter lançado as redes e nada pegar, veio a frustração, grande frustração. Parece que estou vendo Pedro na beira do mar,
e ele e seus amigos com as redes pra lavar, angustiado, desanimado, mas de repente Jesus vem e com as mãos, com a palavra, ele dá a direção. Voltem ao mar. Pedro responde: mestre, eu já trabalhei a noite toda e nenhum peixe peguei, mas sobre a tua palavra as redes então lançarei. Tente outra vez, mais uma vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e tudo vai mudar. Não importa a noite que passou, escute a voz do teu Senhor. Lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e você verá a pesca maravilhosa na tua vida acontecerá. Tente outra vez, tente outra vez, lance a rede ao mar. Mas de repente Jesus vem e com as mãos, com a palavra, ele dá a direção. Voltem ao mar. Pedro responde: mestre, eu já trabalhei a noite toda e nenhum peixe peguei, mas sobre a tua palavra as redes então lançarei. Tente outra vez, mais uma vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e tudo vai mudar. Não importa a noite que passou, escute a voz do teu Senhor e lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e você verá a pesca maravilhosa na tua vida acontecerá. Tente outra vez, tente outra vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e tudo vai mudar. Não importa a noite que passou, escute a voz do teu Senhor. Lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez, e você verá a pesca maravilhosa em sua vida acontecerá. Tente outra vez, tente outra vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, tente outra vez, lance a rede ao mar.
eu estive a chorar. Quantas vezes o medo veio me rondar. Num quarto escuro estava eu, fechando a porta do meu eu, deixando os meus sonhos se frustrar por não ter mais forças pra lutar. Foi quando me lembrei das promessas de Davi e pude entender, Senhor, não há impossível para ti. O profeta perguntou, seu pai não se lembrou, mas Deus é aquele que escolhe o esquecido sem valor. Como foi com Davi, vencer, Senhor, em mim. Me ensina a guerrear, pra o gigante enfrentar, pois me fizeste uma promessa, me capacitas pra lutar. Foi quando me lembrei das promessas de Davi e pude entender, Senhor, não há impossível para ti. O profeta perguntou, seu pai não se lembrou,
Amém, muito bem, meus irmãos, que belíssimos louvores, graças a Deus, obrigado à mídia por mais dois momentos de adoração muito maravilhosos. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí na sua casa e vamos então ler um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Diz assim o profeta Isaías. Abra a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 30 do profeta Isaías. Vamos ler os primeiros 15 versículos desse texto sagrado. Isaías capítulo 30, dos versos 1 ao 15, diz assim a palavra de Deus: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó não vos tornará, mas a proteção de Faraó se vos tornará em vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Ainda que os seus príncipes estejam em Zoan e os seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, que não traz ajuda nem proveito, antes vergonha e opróbrio. Oráculo acerca de animais de Nequebe, para a terra de aflição e angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco e a serpente voadora, levarão as costas de jumentinho de seus bens, e sobre as córcovas de camelo os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará, do Egito cuja ajuda é completamente inútil, pelo que o chamo de Raabe, a que nada faz. Vai agora, escreve isto numa tábua perante eles e aponta-os no livro, para que fique escrito que o termo por vir para sempre e perpetuamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem os videntes, não vejais, e aos profetas não profetizeis para nós e para o que é reto. Dize-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganadores lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e fazei com que o Senhor de Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o Senhor de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confias na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito num instante. Ele se quebrará como o vaso do oleiro será despedaçado, a ponto de não se achar entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da cisterna. Assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a salvação. No sossego e na confiança está a vossa força, mas não o quiseste. Antes dissertes, não, porém sobre vós cavalos figuremos, portanto figureis. Dissertes, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto os vossos perseguidores serão ligeiros. Palavra do Senhor. Israel, querido, estava passando por situação difícil. A impaciência tomou conta do povo de Israel no texto em que lemos nesta noite. Profeta Isaías, capítulo 5, fala exatamente, capítulo 30, fala desse desespero do povo de Israel. Desespero daquele povo que simplesmente não tinha como esperar no Senhor.
E lamentavelmente, meus amados irmãos, isto é muito comum nos dias de hoje. Isto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. 2.700 anos, para ser mais preciso, ou aproximadamente 2.700 anos, escrito foi estas palavras, retratando exatamente a figura em que se encontrava o povo de Israel, pensativo em voltar para o Egito, impaciente com a resposta de Deus, que muitas vezes, na ótica deles, não vinha. Mas não vinha por quê? Porque aquele povo estava a negar o nome do Senhor. Aquele povo estava exatamente aí contra a palavra de Deus. E isto fazia com que aquele povo sofresse, padecesse. E Deus então estava repreendendo aquele povo aqui no capítulo 30, exatamente chamando-os a atenção para que eles pudessem voltar-se para o Senhor e deixar de confiar em suas próprias forças. Então, amados irmãos, nos dias que vivemos, dias difíceis, a impaciência tem tomado conta do mundo. As pessoas a cada dia, irmãos e irmãs, estão cada vez mais nervosos, impacientes, inconsequentes, tomando decisões erradas, sem pensar, e isso muitas vezes leva essas pessoas a pagarem um preço muito alto e a sofrerem muito mais do que se tivessem esperando no Senhor. Lamentavelmente, queridos, isso é muito grave no contexto da humanidade. Pesquisas mundo afora apresentam consequências danosas, desastrosas, provocadas pela impaciência, a qual traz reflexos danosos, inclusive na saúde das pessoas. Esses pesquisadores utilizam algumas perguntas para avaliar se uma pessoa é impaciente ou não. E eles questionam, tipo, você se aborrece quando tem de esperar? Isso é uma pergunta típica nessas pesquisas para testar a paciência das pessoas. Você come depressa, por exemplo? Você costuma sentir-se pressionado no fim de um dia normal de trabalho? Costuma sentir-se pressionado pelo tempo? Você olha para o tempo, olha para o relógio e diz, meu Deus, eu não vou terminar aquele meu trabalho, eu não vou concluir aquilo que eu estava intencionando concluir. E você começa a ficar desesperado com o tempo que não para, e não para mesmo. O tempo não para. E tudo isso pode levar você a tornar-se uma pessoa impaciente. Impaciente. Aproveite nesta noite e faça uma autoavaliação de você mesmo. De você mesmo. Uma autoavaliação. Você é uma pessoa impaciente? Ou você aprendeu com o Senhor? Ou você pediu e recebeu aquela famosa, eu falei isso no culto passado, nós falamos exatamente sobre isso, né? No começo do culto de domingo, onde eu falei sobre a paciência, né? Nós temos aprendido a esperar no Senhor. Quando eu falava sobre o lockdown, eu dizia que nós estávamos pacientemente cumprindo as determinações das autoridades. Paciência. Então, gente, quando você não tem essa paciência em prática no dia a dia, isso vai trazer para você transtornos profundos. Você vai sofrer muito mais. E a Bíblia, nossa regra de fé e prática, ela afirma categoricamente que a impaciência, escute isso, em que a Bíblia fala sobre este assunto, impaciência, a Bíblia fala que a impaciência nada mais é do que uma manifestação de incredulidade e desconfiança. Quando você está se impacientando com as coisas, você não está crendo que aquilo que foi prometido possa acontecer. E isso vai começar a tirar você do sério, vai tirar você da normalidade, você começa a praticar atos, muitas vezes desastrosos na sua vida, que trará consequências irreparáveis. E nesta noite o profeta Isaías apresenta para nós pelo menos 4 consequências
Vamos aprender com o profeta Isaías, nesse texto nós lemos pelo menos 4 consequências danosas, indesejadas. Consequência da impaciência. Precisamos aprender com o profeta isso, para que sejamos nós livres disso na nossa vida, porque senão vamos ter uma situação muito pior do que a que já estamos a enfrentar. Diz o profeta, no início do texto que lemos nesta noite, no versículo 1, o profeta nos apresenta a primeira consequência decorrente da impaciência que vai nos trazer prejuízo. Diz o profeta no versículo 1, ai de vós rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Essa é a primeira consequência danosa da impaciência a refletir na nossa vida. Substituir os planos de Deus pelos nossos próprios planos. Isso é muito comum no dia a dia, inclusive da igreja do Senhor. Lamentavelmente, irmãos, muitos são acometidos disso. Substituir os planos de Deus por planos próprios. Isto é muito grave. Israel, queridos, nesse texto rejeitou a Deus e o projeto que ele havia preparado para a nação de Israel. Todo o povo, o texto diz isso, rebelou-se contra a vontade de Deus. Os filhos se rebelaram contra o pai. Eles não ouviram a Deus e escutaram os seus próprios pensamentos, fitaram os olhos nos seus próprios projetos, e isto é uma consequência da incredulidade que dominou aquele povo. O salmista, abra a sua Bíblia no Salmo 81, versículo 11, e veja a palavra do salmista sobre isso. A repreensão do salmista sobre isso. Olha só o que diz o Salmo 81, versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Essa é a consequência natural daqueles que trocam os planos de Deus pelos seus próprios planos. A Bíblia diz que os planos do Senhor nem sempre batem com os nossos planos. E não se esqueça de uma coisa, Deus trabalha conosco de acordo com os planos dele e não os nossos, porque Deus quer o melhor para nós e o Senhor tem planos. Nós é que muitas vezes pela impaciência não esperamos nos planos do Senhor e passamos na frente, queremos decidir por nós mesmos, pela nossa própria sorte, e muitas vezes nós quebramos a cara, como diz o ditado popular. Mas nessa noite, queridos, a palavra de Deus recomenda para nós que Deus, o soberano Senhor, ele tem planos. Ele tem planos para mim e para você. Deus tem planos para cada um de nós. Para cada um de nós. Quando você abre a palavra de Deus no livro de Jó, o grande Jó, tem uma palavra muito interessante para os nossos corações. Quando ele diz lá no capítulo 42 e no versículo 2, Jó nos ensina sobre os planos de Deus, sobre as nossas vidas. Ele diz, olha, sei que podes fazer todas as coisas. Escute isso. Sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, esta palavra de Jó vem direto aos nossos anseios, aos nossos corações. Não esqueça disso. Deus tem planos individualmente para cada um de nós. E se Deus tem plano para nossas vidas, esses planos de Jó não serão frustrados. Deus vela por cumprir com as suas promessas sobre a nossa vida. Além de
Deus ter planos individualmente para cada um de nós, Deus tem plano também para a nossa família. Para a nossa família. Para a nossa família. Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz lá, Deus falando a Abraão, em ti, diz Deus a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha, escute isso, Deus tem planos para a nossa família. Não esqueça isso. Não queira você ser o planejador da sua família. Você precisa nivelar o seu plano com o plano de Deus, porque Deus tem promessas para as nossas famílias. Além de Deus, além do Senhor ter plano para nós, além de Deus ter plano para nossas famílias, Deus também diz a sua palavra, Ele tem plano para a nossa nação, que passa por momentos tão turbulentos, mas Deus tem plano para a nossa nação. O salmista, no Salmo 33, versículo 11, ele relata algo tremendo sobre as nações. Ele diz, olha, bem-aventurado, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Olha, irmãos, quando você lê isto, você fica realmente aliviado, alegre, feliz em saber que Deus tem plano, não somente para nós, não somente para nossa família, mas Deus tem plano, inclusive para a nossa nação. Confiemos nos planos do Senhor, coloquemos-nos no lugar que o Senhor quer que estejamos, a fim de que possamos ser alvo dos seus planos para as nossas vidas, para as nossas famílias e até mesmo para a nossa nação. A Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz que também podemos fazer planos. Não é proibido fazer planos. Elaborar projetos, sim, tudo isso é possível. Desejar realizações, sim. Deus não impede que nós planejemos. Deus não impede que nós façamos nossos projetos. Nós desejamos algo para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação. Não, Deus até permite que nós façamos isto. Agora, certo é uma coisa que temos que aprender nesta noite. Planos podemos fazer, projetos podemos ter, realizações podemos almejar, porém, amados irmãos, é tudo que projetamos, tudo que planejamos, tudo que desejamos, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor para que Ele possa trazer a sua aprovação. E assim possamos nós realizar os nossos projetos. Se você abrir a sua Bíblia, o escritor de Provérbios tem um versículo tremendo sobre isso. Capítulo 16, versículo 1 de Provérbios, o sábio Salomão diz para nós, o coração do homem pode fazer planos. Vejam vocês, não é proibido planejar, não é proibido sonhar, não é proibido desejar algo para a nossa vida, não. Porém, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, diz Salomão, vem dos lábios do Senhor. Queridos, é assim que temos nós de nivelar aquilo que temos de humano no plano espiritual. Precisamos colocar a nossa esperança no Senhor e não querer passar adiante dele. A impaciência muitas vezes leva exatamente a isso. Trocar os planos de Deus pelos nossos planos, isso não é uma coisa boa no plano, no projeto de Deus para nós. Vamos esperar o plano de Deus para nós. Não vamos nos antecipar, porque, meus amados irmãos, é muito ruim, é muito danoso para nós quando nós tentamos, quando nós queremos antecipar as coisas. E como os projetos de Deus para nós, muitas vezes, o tempo dele não é o nosso, nós começamos a achar que o plano de Deus não vem e tentamos nós permutar o plano que Deus tem para nós pelos nossos próprios planos. E aí, muitas vezes, nós damos com os burros na água, como diz o ditado popular. Quebramos a cara, sofremos, padecemos. Quantas pessoas você conhece hoje
que estão a sofrer, estão a padecer exatamente pela impaciência de esperar no plano de Deus para a sua vida. Espere no Senhor. Jó já nos alerta que os planos de Deus não serão frustrados sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, alerta o profeta Isaías no texto que lemos nessa noite. Alerta o profeta Isaías, continuando ainda no versículo 1, ele diz: ai dos filhos rebeldes que excluem, que executam planos que não procedem de mim e fazem, escute isso, segundo problema, provocado pela impaciência sobre a vida do homem, e executam plano que não procedem de mim, diz o Senhor, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Fazem aliança sem a aprovação do Senhor. Alianças. Deixam de esperar no Senhor. Passam à frente dos planos de Deus e fazem alianças, muitas vezes danosas, tortuosas, que vão trazer reflexos danosos para a vida e muitas vezes até mesmo da sua família. A impaciência, querido, a impaciência, lamentavelmente, a impaciência pode nos levar a fazer coisas que Deus não aprova. E você não pode esquecer das palavras de Tiago, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não queira fazer projetos com o mundo, com pessoas que não têm uma relação com Deus, que muitas vezes você pode dar-se muito mal. A comunhão ou a sociedade com incrédulos, queridos, é condenada por Deus. Quando desobedecemos a Deus, só acumulamos pecados, só acumulamos danos. Não queiramos nós, queridos, aliança. Isso é muito comum na juventude. A juventude, essa impaciência que muitas vezes domina a nossa juventude. Atenção, jovens, tomem cuidado. Olha a palavra do profeta Isaías. Cuidado, aliança sem a minha aprovação. Muitas vezes os jovens estão impacientes porque não encontrou uma jovem na igreja, ou uma jovem não encontrou um jovem. E começa a bater o desespero. A idade começa a passar. Isso é muito comum na juventude. E quando a juventude começa a passar dos 30, começa a bater o desespero, a impaciência. E muitas vezes, essa impaciência levam pessoas até da igreja a fazerem alianças, a fazerem acordos, amizades com pessoas incrédulas que não professam a mesma fé e daqui a pouco estão sofrendo. Meus amados irmãos, cuidado. Tenha paciência. Exercite essa qualidade do fruto do Espírito. Se você não tem, peça a Deus. Rogue ao Senhor que Ele conceda a paciência, essa qualidade do fruto do Espírito, porque a impaciência muitas vezes pode levar você ao desespero. Nós sabemos, irmãos, que tem situações difíceis, mas não se preocupe. Eu não sei qual é a sua preocupação, eu não sei qual é aquilo que lhe incomoda. Se é um marido que você está procurando, se é uma esposa que você está procurando, se acalme, sossegue o seu coração, relaxe, entregue o seu plano nas mãos do Senhor, que Ele vai cuidar de você e na hora certa Ele vai mandar a pessoa certa para que você possa ter uma comunhão eterna com esta pessoa e com Deus. Não se antecipe,
Não se desespere, não se impaciente. Quantas pessoas, irmãos, impacientaram-se e fizeram comunhão com incrédulos, com pessoas que pareciam, mas não eram. E depois veio as consequências, veio o choro, veio o lamento, veio o desespero. E aí, queridos, depois de feito o problema, vem somente as consequências. Cuidado, cuidado em fazer alianças sem aprovação de Deus. Ore ao Senhor, busque a Deus. Olha só o resultado pelo qual o povo de Israel passou por estar fazendo aliança com o povo do Egito. Alianças contrárias àquilo que Deus tinha para aquele povo. Sofreram, padeceram. Cuidado com as alianças que você está pensando em fazer. Eu não sei da sua vida, eu não sei o que você passa, mas talvez você esteja sendo incomodado por alguma aliança que você esteja querendo fazer, mas você não sabe ainda se é o plano de Deus. Cuidado, cuidado. Olha, aprenda com a palavra de Deus. Aquele povo sofreu, aquele povo padeceu, aquele povo passou momentos difíceis, exatamente porque fizeram alianças sem aprovação de Deus. Eu não sei qual é a aliança que você quer fazer. Mas pastor, é porque eu não aguento mais esperar. Calma, querido. Calma. E se essa aliança não for da vontade de Deus, você vai quebrar a cara, querido. Você vai quebrar a cara, querida. E depois vai ser somente transtorno desagradável para a sua vida e para a sua família. Em nome de Jesus, tome cuidado. Tome cuidado. Se acalme. Prove. Aproveite. Se apegue com o fruto do Espírito, que é uma das qualidades, a paciência. Não perda a sua paciência, não se desespere, não se apavore. Deus vai abençoar a sua vida. Olha, espere que o Senhor aprove o seu plano, não passe adiante, não tome decisão por você sozinho, porque você vai quebrar a cara, e depois quebrar a cara, querido, é muito pior para se levantar, é muito pior para se restabelecer. Em nome de Jesus, nesta noite, receba esta palavra no seu coração e tome cuidado, que a impaciência pode levar você a fazer aliança sem aprovação de Deus. É um perigo. Em terceiro lugar, terceiro conselho que aprendemos com o profeta Isaías: consequência danosa da impaciência. A impaciência gera frustrações e decepções. Versículos 2 e 3 do texto que lemos levam-nos a entender isso. Ai dos filhos rebeldes, que descem ao Egito sem me consultar. Impaciência leva o povo a sofrer frustrações e decepções. Em nome de Jesus, não deixe a impaciência levar você a esse estágio que aquele povo de Israel passou, que aquele povo de Israel estava a enfrentar. Desceram ao Egito sem consultar a Deus. Tomaram decisões sem consultar o Senhor, buscando a Faraó. Queridos, a falta de paciência, nesse texto representada pela incredulidade de Israel, o fazia sentir-se inseguro e ameaçado. E ao invés de buscar a Deus, eles procuraram refúgio e abrigo nos homens. Em nome de Jesus, não faça isso. Espere no Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Confie nele, diz o salmista, e o mais Ele fará. Não se impaciente, não perda a sua paciência em nome de Jesus. A impaciência, queridos, a Bíblia diz que é incredulidade. A impaciência, a Bíblia diz que gera o pecado. Não faça isso em nome de Jesus. Não confie em homens. Não confie em promessas humanas, mas confie na promessa de Deus. Olha o que diz o salmista. Abra o Salmo 146.
Salmo 146, versículo 3. Escute isso. Não confieis em príncipes. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Não adianta, querido, você confiar nas pessoas. Ah, mas fulano é muito bonzinho, está fazendo as promessas tão bonitinhas para mim. Cuidado. Cuidado nessas promessas. A Bíblia diz que o diabo, quando foi tentar o Senhor, apresentou coisas lindas e bonitas. Apresentou tudo maravilhoso, apenas para atrair o mestre. O Senhor não caiu na dele. Cuidado com a impaciência. Espere no Senhor. Confie nele. O povo do mundo, assim como fizeram com Israel, foram 400 anos escravizando o povo de Israel, maltratando o povo de Israel. A mesma coisa é o mundo hoje. Se você, na impaciência, tomar decisões que não agradam a Deus, você vai sofrer. Você vai ser oprimido. Como foi o povo de Israel, deprimido, oprimido, derrotado, desmoralizado. Por isso, queridos, Deus afirma no texto que lemos que Faraó e o Egito só poderiam oferecer a Israel vergonha e confusão. É isso que a impaciência produz, vergonha e confusão. Você muitas vezes se deixa levar por promessas humanas. Promessas humanas. Não conhece o que diz o Salmo 146, onde a Bíblia recomenda que não confie em príncipe nem em homens. E daqui a pouco você vai pagar o preço, sofrendo vergonha e confusão. Em nome de Jesus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Fique firme na rocha, não se abale, se apegue com a paciência, porque a impaciência só traz danos desagradáveis. Quarta consequência desagradável produzida pela impaciência. Quarta consequência, a impaciência gera sofrimentos. Gera sofrimento. Meus amados irmãos, todos, diz o versículo 5 do texto que lemos, todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. Amados irmãos, toda precipitação de Israel, diz Deus, resultaria em sofrimento, decepção e derrota. Que isto que aconteceu com Israel sirva para nós de lição, que a impaciência só gera sofrimentos. Precisamos atentar para essas consequências destrutivas da impaciência que gera em nossa incredulidade. Devemos considerar o conselho bíblico. Mais uma vez, Provérbios de Salomão nos ensina algo tremendo para nossas vidas espirituais. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Provérbios 19 e 2. Olha só o que diz o texto sagrado. Ao invés de impaciência, olha que diz Salomão, não é bom proceder sem refletir. E peca, tá, querido? Quem é precipitado. Peca quem é precipitado. Impaciência gera incredulidade. Ai, irmãos. Ai, pastor, não aguento mais, pastor. Tenho esperado tanto. E não vem minha bênção. E não vem meus príncipes encantados, minha princesa encantada. Calme, querido. Calme, querida. Olhe o que diz a palavra de Deus. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado, quem não tem paciência, ou seja, quem é impaciente.
Espere no Senhor. Acalme o seu coração. Acalme a sua alma. O seu dia vai chegar. A solução vai chegar para você. Deus vai abrir o caminho. Deus vai abrir a porta. Deus vai mandar o aconchego que você espera. Deus vai suprir a sua necessidade, a sua carência. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei onde está a sua carência. Se é carência humana, sentimental, se é carência espiritual, se é carência onde for, uma coisa eu sei: Deus supre todas as nossas necessidades, diz o Senhor. E o profeta, no texto que lemos, ele apresenta a solução para a impaciência. A solução para a impaciência. Diz o texto sagrado lido nesta noite: a solução para a impaciência está no Senhor. Não precisa você se desesperar. Assim diz o Senhor Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. Olha só a solução para a impaciência. A impaciência que é tão danosa, analisamos 4 reflexos danosos da impaciência e já concluímos que ela é prejudicial, que ela atrapalha a nossa vida. Ela é uma evidência clara da falta de fé em Deus. A pessoa impaciente é porque não está confiando no Senhor. Mas o profeta apresenta a solução para a impaciência: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Sossegue, se acalme, relaxe, querido e querida. Deus, através do profeta Isaías, nesse texto, nos apresenta 3 conselhos bíblicos para vencer a impaciência. 3 conselhos para vencer a impaciência. Primeiro, precisamos de conversão em Deus. Conversão em Deus. A conversão, querido, é voltar a mente e o coração para Ele. Ela é imprescindível, a conversão. No começo da vida cristã, querido, no começo da vida cristã, e o indispensável crescimento espiritual, é necessário que nós tenhamos verdadeiramente uma conversão genuína a Deus. Deus disse ao seu povo: se o meu povo, Segunda Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converte, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. A conversão, querido, é uma arma maravilhosa para vencer a impaciência. A conversão, se converter dos seus maus caminhos. Então, diz o texto em 2 Crônicas 7,14: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o apóstolo Pedro estava tomado pelo pecado da soberba, Jesus lhe disse, em Lucas capítulo 2, versículo 32, abra a sua Bíblia. Olha que coisa interessante. Isso Jesus falou com Pedro, tá? Não foi para ninguém menos que não foi Pedro. A palavra de Jesus a Pedro. Por isso, a conversão verdadeira, genuína, é a primeira solução para vencermos a impaciência. Diz o texto, Lucas 22, 32, Jesus falando para Pedro: tu, pois, quando te converterdes, fortalece os meus irmãos. Fortalece os meus irmãos. Maravilha, queridos. A conversão é algo tremendo, é algo indispensável para o nosso crescimento espiritual. Em segundo lugar,
precisamos sossegar o nosso coração. A conversão a Deus sossega o nosso coração, alivia a tensão. A conversão a Deus sossega, tranquiliza o nosso coração. A fé, meus amados irmãos, traz um bálsamo e nos dá acesso à paz que só o Senhor dá. O profeta Isaías, no versículo 26, versículo 3, o Senhor, ensinando através do profeta, diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando você sossega o coração, confia no Senhor, tem sua fé somente nele, você fica sossegado, você fica tranquilo. E as coisas virão automaticamente mandadas direto do trono da graça para o seu deleite espiritual. E é na tranquilidade que aprendemos quem é Deus. É na tranquilidade, queridos, que nós aprendemos e confiamos no seu grande poder. O salmista declara: no contexto da turbulência e agitação, diz o salmista, que nós precisamos ficar quietos. Olha bem, quanto o mundo está em turbilhões. Se você foi à rede social esta semana, está aqui, cheia de coisas que amanhã vai acontecer, o mundo vai destruir-se amanhã. Não acredite nisso. O mundo já está em convulsão há muito tempo. Em muito tempo. Não se impaciente, se acalme, se tranquilize. O salmista, no Salmo 46, traz uma palavra aos nossos corações nessa noite. Ao invés de estar impaciente, preocupado com o que vai acontecer amanhã, você precisa aquietar o seu coração. Você precisa acalmar a sua alma, tranquilizar o seu espírito, porque cremos no Deus que está sobre todas as coisas. Nada pode abalar a nossa fé em Deus. Diz o salmista no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Ao invés de impaciência, ao invés de transtornos que venham afetar a sua vida, a sua família, você aquiete o seu coração, acalme a sua alma, sossegue, se tranquilize, porque Deus está na sua vida e vai prover os meios que você está carecendo para você vencer esta turbulência. Essa ansiedade vai passar e você vai vencer em nome de Jesus. A nossa força está na tranquilidade, diz a palavra do Senhor. Transfira, coloque nas mãos de Deus a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua dor, a sua aflição, coloque nas mãos dele. Sábado a nossa preletora falou uma palavra muito interessante. Muito interessante. Disse ela, no culto feminino, ela dizia, nossa preletora, palavra muito interessante, que o Senhor não tirou o nosso fardo, ele trocou. Trocou por um fardo leve. Sabe por que é leve? Pelo fardo dele, que é leve. E o nosso pesado ele pegou. Portanto, querido, se acalme. Se acalme. Nesse período de intranquilidade, sossegue o seu coração. Sossegue o seu coração. Não deixe de crer e confiar no Senhor. Para terminar, queridos, terceiro conselho extraído desse texto do profeta Isaías. Precisamos confiar nas promessas de Deus.
Você vai vencer a impaciência confiando nas promessas do Senhor, sossegando o seu coração. É assim que você vai, com certeza, vencer toda a adversidade. Primeiro, convertendo genuinamente a Deus. Segundo, sossegando e tranquilizando o seu coração. Em terceiro, confiar nas promessas do Senhor. As promessas de Deus, irmãos, estão na sua palavra. Confiar em Deus é acreditar na sua pessoa e naquilo que Ele é e que Ele diz. Salmo 130, o salmista nos traz uma palavra brilhante sobre essas promessas. Ele diz assim, Salmo 103, versículo 5. Abra a sua Bíblia e veja que coisa interessante. O salmista fala para nós, 103, versículo 5. Olha o que diz o salmista. 103, versículo 5. 130, versículo 5. Olha só a palavra do salmista aos nossos corações. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma aguarda o Senhor e espero na sua palavra. Josué, queridos, testemunha de maneira maravilhosa na promessa do Senhor. Aprenda. Nós concluímos com Josué nesta noite. Josué capítulo 21. Abra a sua Bíblia. Josué capítulo 21. 21, versículo 45. Olha o que diz o texto sagrado. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo, olha bem o que diz a palavra do Senhor, Josué 21, 45. Tudo se cumpriu. Você está diante de um Deus que faz promessa e cumpre. Deus nunca falhou. Deus nunca deixou de cumprir com o que prometeu. Ninguém jamais ficou envergonhado em esperar no Senhor. Portanto, nessa noite, a nossa palavra para você é: calme. Deixe a impaciência de lado. Espere mais um tiquinho. Pouquinho só. Deus vai entrar com providência. É certo, queridos, que nós estamos vivendo dias difíceis, estamos sempre sob pressão, mas nesse contexto, a impaciência é considerada uma coisa devastadora, que só atrapalha a nossa vida. A medicina e a Bíblia diz e adverte que a impaciência prejudica a nossa saúde física, a nossa saúde mental e até mesmo a nossa saúde espiritual. E ao contrário da impaciência, que devemos abdicar dela, devemos deixar de lado, busquemos em nome de Jesus, busquemos com todas as nossas forças a qualidade do fruto do Espírito consistente na paciência, pois ela, a paciência, nos ajuda a conseguir aquilo que nós desejamos. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Espere no Senhor. Espere no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Diz o Salmo 40. Ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor. Espere, mas espere com paciência em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você não se desespere. Que você não, em nome de Jesus, que você, nesta noite, com esta palavra no seu coração, você, por favor, nunca substitua os planos de Deus pelos seus planos. Não faça isso. A impaciência leva você a querer fazer isso. Não faça. A impaciência conduz você a fazer aliança com pessoas erradas. Não faça. Não faça aliança com pessoas erradas, porque você vai padecer, você vai pagar um preço.
A impaciência que saiba que só gera frustrações e depressões. A impaciência só gera sofrimento em nome de Jesus. Nós não queremos que você sofra, mas eu quero que você, em nome de Jesus, se alegre, viva bem, seja vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero convidar você para domingo continuarmos ainda nesse lockdown e nós então iremos estar esperando pelas autoridades e acredito que domingo nós tenhamos já uma solução e certamente eu direi para vocês o que acontecerá. Contanto, não se preocupem, fiquem sossegados, tenha paciência. Falamos sobre a impaciência, as consequências dela, por favor. Vamos ficar pacientes, esperando no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar nesta noite mais uma vez por todos os irmãos que estão carecendo da graça do Senhor, que estão doentes, que possam ser alcançados pelo milagre de Deus. Senhor, nesta noite, alcança os meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Visite-os agora, Senhor, onde estão, em casa, nos leitos hospitalares, onde estiverem, com qualquer doença que seja. Deus, entre agora com providência, porque nós cremos no poder do nome de Jesus. Senhor, alivia as dores dos meus irmãos, tire-os do leito, traga para suas casas e nós te daremos a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.